Olá, boa noite. Violência sexual em Alagoas. De acordo com o Conselho Tutelar, os números são alarmantes no estado e aumentaram em relação ao ano passado. Este é um dos destaques do JE e veja também. Incêndio destrói loja de artesanato no Pontal da Barra. Servidores de Maceió recusam proposta de aumento da prefeitura, que havia oferecido 3% de reajuste dividido em 2 vezes. E funcionário da OAB, baleado por policial militar no estacionamento do Fórum do Barro Duro, é ouvido pela Corregedoria da PM. Agora no Jornal do Estado. Cresce o número de violência sexual em Alagoas. Para você ter ideia, somente este ano, no Conselho Tutelar do Tabuleiro do Martins, por exemplo, já foram registradas quase 30 ocorrências de violência contra menores. Quando você lia o bilhete, o que você sentia? Ficava arrasada. Arrasada, nervosa, inquieta e assustada. Com apenas 11 anos, essa menina foi vítima de violência sexual. O principal suspeito é o vizinho, de 54 anos, que entregava bilhetes com conteúdo obsceno e ameaçava matar a família da menina. Ele mandava bilhete pra mim, aí me ameaçava, dizia: rasgue, que você não rasgar, eu vou matar sua mãe e sua avó. São vários casos de crianças e adolescentes que são vítimas desses malfeitores que se aproveitam da ingenuidade para praticar esse tipo de ato, começando sensibilizando, forjando uma amizade que depois tem esse direcionamento. Somente esse ano aqui no Conselho Tutelar do Tabuleiro foram registradas 28 ocorrências de violência contra menores. É um número alarmante. E o caso da menina de 11 anos só foi descoberto porque o irmão viu quando o principal suspeito, o homem de 54 anos, entregou um dos bilhetes para a criança. O caso foi parar na Justiça e o Ministério Público já ofereceu denúncia contra o homem de 54 anos. Toda vez que toca no assunto, a avó da criança fica nervosa e passa mal. Após a confissão da neta, a avó de 57 anos, que cria a criança, foi até o Conselho Tutelar. A dona de casa conta que foi procurada pela mulher do homem de 54 anos. Falei para ela que isso não estava certo, o que ele estava fazendo, que ela era uma criança, só tinha apenas 11 anos. E ela falou para mim o seguinte: Jane, vamos deixar isso para lá, vamos rasgar esses bilhetes, jogue na privada e eu prometo a você que ele não vai mais olhar para sua neta. Segundo o presidente do Fórum de Conselheiros Tutelares de Alagoas, somente esse ano foram 301 casos registrados em Alagoas, 30 casos a mais se comparado ao mesmo período do ano passado. Por mais que se trabalhe a prevenção, nós trabalhamos praticamente todo ano a prevenção contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e, no entretanto, a gente ainda tem um número grande. É certo que o abuso e a exploração sexual, nesse número, estão juntos com os maus tratos físicos contra criança e adolescente e também os antigos atos libidinosos, que hoje é tudo abuso sexual. Eu espero justiça, né? Porque uma pessoa dessa não é normal. Ele não só fez com a minha neta, ele fez com outras pessoas na rua também. Tem mais 2 crianças envolvidas, que ele também ficava fazendo esse tipo de coisa, só que com as outras lá foi diferente. A outra foi uma criança de 2 anos, 3 anos, outra de 10 e ela com 11. Só que o dela foi os bilhetes, e o das meninas ele chegava a passar a mão mesmo. Que absurdo, né? Não deixe de denunciar. Uma loja de artesanato foi destruída por incêndio hoje pela manhã no Pontal da Barra. O fogo começou por volta das 8 da manhã. A loja de artesanato ficou totalmente destruída. As chamas consumiram produtos, móveis e eletrodomésticos. Atrás do estabelecimento ficava a casa da comerciante Ivone, que também foi atingida. Ela foi a primeira a perceber o incêndio. Ao tentar apagar o fogo, sofreu queimaduras de 2º grau no rosto e no braço.
Ela foi conduzida ao HGE. A gente tem dúvida, né? Não sabe o que aconteceu realmente, porque assim, minha irmã estava sozinha dentro da loja, né? Meu irmão lá dentro, e a gente só escutou quando ela gritou, que quando a gente veio acudir, não deu mais para fazer nada, já estava o fogaréu. Ela fala que foi a fiação de cima do teto, né? Que começou a estralar os fios. Servidores municipais fizeram hoje uma mobilização em frente à Secretaria de Finanças, no centro de Maceió. Eles recusam proposta de aumento da prefeitura, que havia oferecido 3% de reajuste, dividido em 2 vezes. A caminhada até a Secretaria de Finanças, no centro de Maceió, foi para protocolar a rejeição à proposta da prefeitura, que havia oferecido 3% de aumento, dividido em 2 vezes. E vamos continuar este movimento unificado, a categoria está aqui coesa, o conjunto de servidores públicos, vamos fortalecer e buscar deste município uma proposta digna. Durante o protesto, o trânsito foi bloqueado na rua em frente à secretaria e os servidores gritavam palavras de ordem. A nossa luta unificou! Queremos respeito ao servidor! Na próxima semana, o Movimento Unificado das Categorias deve repassar um indicativo de paralisação a partir da quarta-feira que vem. Qualquer aumento tem que ser retroativo, porque existe a lei da database, e a database da entra em janeiro. O município pede um prazo para que saia o quadrimestre e vem com essa história depois de não querer dar o retroativo. Então a categoria rejeitou, né? E estamos aqui junto com as categorias e vamos continuar essa luta em busca de uma melhoria para o servidor público municipal. O servidor da OAB, baleado por policiais do BPTran durante uma confusão em frente ao Fórum do Barro Duro, foi ouvido hoje na Corregedoria da Polícia Militar. Segundo o advogado de defesa, José Geovânio, contou à Corregedoria da PM os detalhes desde o momento em que os policiais chegaram ao local. Da mesma forma que informou a Polícia Civil, ele falou sobre o trajeto, que seria bem maior do que o normal, ao levá-lo ao HGE. O que ele relatou para as autoridades é que nesse procedimento houve uma demora, né, e que somente após uma ligação que a guarnição recebeu é que ligaram a sirene e se direcionaram imediatamente ao HGE. A defesa espera que o caso, que também é acompanhado pelo Ministério Público, seja apurado com clareza. Tanto a defesa como a vítima, o Geovânio, como a sua família, como a sociedade quer, é que atitudes isoladas de agentes públicos que, porventura, excedam ao que determina a lei, sejam responsabilizadas. A confusão ocorreu no dia 4 de junho. José Geovânio estava no estacionamento do Fórum do Barro Duro, cuidando das vagas dos advogados da OAB, quando PMs fiscalizavam carros estacionados de forma irregular. José Geovânio foi abordado e, segundo ele, quis explicar que os automóveis não poderiam ser notificados. E aí começou a discussão, depois vieram as agressões e, por fim, um tiro na perna do funcionário da ordem. Relatório do Instituto Médico Legal confirma que 52 pessoas morreram vítimas de choques elétricos em 2017. O número é o maior registrado em 5 anos. O vídeo mostra a agonia da tentativa de reanimar as vítimas. Massageia o coração dele assim. Bota muito na barriga não. Aqui. Espera que ele tá voltando. Ele tá voltando. Os 4 trabalhadores atingidos pela forte descarga elétrica prestavam serviço à prefeitura de Jaramataia. Eles estavam colocando em um campo de futebol uma rede de proteção que entrou em contato com fios de alta tensão. Todos aparecem nas imagens sem fardamento ou qualquer tipo de equipamento de proteção. Eles foram encaminhados para o Hospital de Emergência do Agreste. Um deles não resistiu. O acidente aconteceu na terça-feira. Um dia depois, outra morte. Um trabalhador que prestava serviço a uma empresa contratada pela Prefeitura de Maceió pintava esta parede em uma escada metálica quando tocou a rede elétrica. A morte foi imediata. Casos que poderiam ter sido evitados e apresentam um grave erro em comum. Antes de realizar os serviços, as empresas deveriam ter acionado a Eletrobras. Para que, se for necessário,
sejam tomadas as devidas providências, como, por exemplo, o desligamento temporário daquele trecho onde vai ser executado o serviço ou instalação de coberturas temporárias. O contato com a rede elétrica é extremamente arriscado. Só para se ter uma ideia, em 2017, a Eletrobras registrou 12 acidentes com a população. Desse total, 3 vítimas sobreviveram, mas ficaram com lesões graves. 9 pessoas acabaram morrendo. A Eletrobras ainda não contabilizou no relatório oficial de 2018 os casos recentes de Jaramataia e Maceió. Os últimos dados compreendem os meses de janeiro a maio, com 3 acidentes, uma lesão leve e 2 mortes. Pelo relatório do IML, em 2017, 52 pessoas morreram vítimas de choques elétricos, 41 homens e 11 mulheres. O número foi o maior em 5 anos. Em 2018, até ontem, 12 pessoas morreram por choque elétrico, 11 homens e 1 mulher. A Eletrobras lembra que qualquer pessoa pode acionar a distribuidora solicitando o desligamento ou a proteção da rede para não ocorrer acidentes durante um serviço, como a poda de galhos que estejam atingindo a rede elétrica, por exemplo. E fica o alerta para pais e crianças. Até a simples brincadeira de soltar pipa pode apresentar risco de morte. É mesmo, tem que ter muito cuidado. Uma operação conjunta que contou com a participação do PROCON intensificou a fiscalização em barracas de fogos na capital. Irregularidades foram encontradas durante a ação. Logo na primeira barraca fiscalizada, irregularidades foram encontradas. Fogos foram flagrados com prazo de validade vencido e também havia diferença entre as datas de fabricação nas caixas dos produtos. O lote foi apreendido. A operação faz parte de uma ação conjunta entre órgãos ligados ao meio ambiente, segurança e defesa do consumidor. Então, se é um produto de qualidade, se está dentro da validade, das especificações, se as informações são muito claras, né, principalmente para a questão da idade, a gente sabe que tem muita criança que se encanta com o colorido, com a explosão dos fogos. Então é importante que a gente traga toda a segurança necessária para evitar algum problema futuro. O Corpo de Bombeiros ficou responsável em verificar também as distâncias entre as barracas e se os fogos vendidos são os mesmos que passaram por vistoria prévia. O CB alertou sobre pontos de venda clandestinos. Pode ligar via 193 ou pelo Disque Denúncia, que a gente vai fazer a operação, e as pessoas que não estiverem regularizadas provavelmente vão sofrer as sanções da nossa legislação. Isso mesmo, denuncie. Em instantes, cratera no bairro do Pinheiro tem assustado moradores. Eles acreditam que ainda seja um reflexo do tremor de terra que atingiu a região há 3 meses. E veja também, Secretaria de Saúde de Maceió prorroga mais uma vez o prazo da campanha de vacinação contra a gripe. Volto já.